Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Vem e Segue-me de Doutrina e Convênios. Durante toda esta semana nós estaremos estudando as sessões 27 e 28. No início da nossa aula eu quero compartilhar com vocês um conselho muito importante que o Elder Christoffersen ele nos deu. Ele disse que ao estudar as Escrituras e anotar suas impressões, você abrirá espaço em seu coração para a palavra de Deus e Ele falará com você. O estudo das Escrituras, ele nos aproxima do Senhor. Ele abre o nosso coração para que o Senhor possa fazer morada e Ele falará a cada um de nós. É importante que nós possamos orar antes de cada estudo e que possamos ter um desejo de que o Espírito possa tocar o nosso coração, possa nos ensinar, possa nos testificar sobre as verdades que estaremos lendo. E ao fazermos isso, nós estaremos abrindo o nosso coração para Deus e Ele falará conosco. Eu tenho certeza disso. Como eu sou grata pelo estudo das Escrituras, por saber que Ele me aproxima do meu Pai Celestial, que me faz com que eu o conheça, com que eu o ame. E eu sei que Ele está comigo, que Ele me responde, que Ele me mostra todas as coisas que eu preciso. Então faça do seu estudo das Escrituras, pessoal e familiar, o mais eficiente possível. Convide o Espírito para o seu estudo das Escrituras e permita que Ele possa transformar a sua vida com essas verdades tão gloriosas e importantes para cada um de nós. Bom, durante este início da igreja, muitos desafios se formaram. E nesse momento, o desafio de fortalecer os santos que já haviam sido batizados e de proclamar o Evangelho, ele continuava. Nessa ocasião, por causa das inúmeras perseguições aos santos, Ema e muitos outros ainda não haviam sido confirmados como membros da Igreja de Jesus Cristo. Outro grande desafio que se surgiu nessa época foi acerca da revelação. Os santos sabiam que Joseph Smith era um profeta de Deus e que recebia revelação para a igreja. Mas eis que surgiu uma dúvida. Somente ele recebe revelação para a igreja? Então, nesta ocasião, os santos estavam vivendo grandes desafios. E o mais interessante disso é que nós vivemos estes mesmos desafios ainda hoje, em nossos dias. E nós vamos falar um pouco sobre isso também. Então, nessa ocasião, Sully e Emma, elas já haviam sido batizadas em junho de 1830, mas a confirmação ela foi interrompida por conta das perseguições. E nessa ocasião, Sully e seu marido haviam ido passar um tempo com Joseph Smith e Emma. E ali foi decidido que elas seriam confirmadas naquela ocasião e que juntos partilhariam do sacramento. Então Joseph Smith se dirigiu até um local onde ele poderia conseguir o vinho. E enquanto ele estava caminhando, ainda no início da sua caminhada, um mensageiro celestial apareceu a ele. Ele conferiu a revelação que hoje conhecemos como Doutrina e Convênios 27. E aí nós vamos falar sobre alguns pontos muito importantes nesta sessão. E a primeira coisa que o Senhor ele fala é que nós devemos tomar o sacramento com os olhos fitos na sua glória. Lá dos versículos 1 ao 4, ele fala exatamente sobre isso, que não importa o que nós vamos usar para beber ou para comer, mas quando nós partilhamos o sacramento. Mas o importante é que os nossos olhos estejam fitos na glória do Senhor, né? E ele fala que nós devemos lembrar dele
lembrar do seu corpo, lembrar do seu sangue que foi derramado para a remissão de nossos pecados. Então fica o nosso coração, ao tomarmos o sacramento, precisa estar voltado para o nosso Salvador Jesus Cristo, pelo infinito e glorioso sacrifício que Ele realizou por cada um de nós. Esse deve ser o nosso principal objetivo. E aí isso nos faz pensar qual o valor do sacramento, qual o valor, né, do Salvador para nós ao tomarmos o sacramento. O que nós sentimos pelo Salvador ao tomarmos o sacramento. Então é importante que nós possamos criar perguntas que nos façam refletir sobre a nossa conduta, para que possamos saber se estamos agindo conforme o Senhor está nos instruindo nas Escrituras. Ele deixa muito claro o que Ele espera que nós façamos ao partilharmos do sacramento e o que ele representa para nós. Nessa ocasião também o Senhor diz para ele, para Joseph Smith, que ele não deve tomar o vinho dos seus inimigos, né? Isso porque naquela ocasião a perseguição era muito forte ao profeta e eles estavam sempre esperando um momento, aquilo que eles pudessem considerar uma falha para poder perseguir o profeta e para tentar destruir a sua vida. Então o Senhor, ele adverte, ensina o profeta nesse momento acerca do sacramento. E esse mesmo ensinamento continua para nós hoje em dia. Mais à frente, o Senhor, ele tem um ensinamento muito importante para nós. Lá no versículo 13 ainda da seção 27, o Senhor, ele fala: a quem confiei as chaves de meu reino e uma dispensação do Evangelho para os últimos tempos e para a plenitude dos tempos, quando reunirei em uma todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, nesse momento, o Senhor fala sobre a dispensação da plenitude dos tempos, né? E esta dispensação da plenitude dos tempos, ela foi prevista por Deus como uma época de coligação, como tanto no céu como na terra. Lá em Efésios 1:10 diz o seguinte: para, na dispensação da plenitude dos tempos, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, essa dispensação da plenitude dos tempos, ela é uma dispensação de coligação, de reunião, né? E a plenitude dos tempos, porque ela reúne todas as chaves de todas as outras dispensações passadas. Nós sabemos que dispensação é um período de tempo onde temos um homem chamado por Deus, né, que possui a sua autoridade para reger os seus negócios na terra, né, seu evangelho na terra. E começamos desde Adão, e aí nós tivemos várias outras, Noé, Abraão, várias outras dispensações, e estamos agora na dispensação do profeta Joseph Smith, e que se iniciou com o profeta Joseph Smith. E nessa dispensação contém todas as chaves, por isso é a plenitude dos tempos, né? Contém todas as chaves de todas as outras dispensações. Nós sabemos que ao profeta Joseph Smith foi restaurada essas chaves, primeiro por João Batista, e aí depois nós vemos Pedro, Tiago, João, Elias o profeta. Então todas as chaves foram restauradas nesta dispensação, e nós fazemos parte deste momento único da história da humanidade, aonde nós temos o reino de Deus completo estabelecido na terra, do qual nós fazemos parte, né?
E nessa mesma sessão 28, o Senhor ele nos fala sobre estarmos vestidos, revestidos de toda a couraça da retidão, de estarmos protegidos. Ele fala sobre isso lá nos versículos 15 ao 18. E são 4 partes do nosso corpo citada nesses versículos, que são as partes mais vulneráveis aos poderes das trevas. E ele fala sobre os lombos, que é a nossa virtude e castidade, onde nós devemos nos manter íntegros, nos manter virtuosos. E ele fala sobre o coração, que é a nossa conduta, os nossos desejos e as nossas afeições. Aonde está o meu coração, lá estará todo o meu amor, lá estará todas as minhas obras. Então o Senhor fala também sobre o nosso coração. E logo em seguida ele fala sobre os pés, São as nossas metas, os nossos objetivos que temos aqui na nossa vida. E por fim ele fala sobre a cabeça, os nossos pensamentos, Então ele diz que nós devemos tomar o escudo da fé como para que os dardos inflamados do inimigo eles não possam ter poder sobre nós. Então eu não posso imaginar armas mais poderosas que a fé e o conhecimento das Escrituras. E através disso nós vamos tomar o capacete da salvação e a espada do meu espírito. E isso são todas a palavra do Senhor revelada a nós, e nossas ações guiadas pelo Espírito. Quando ele fala que nós devemos estar revestidos, vestidos de toda a couraça da retidão, ele se refere principalmente ao fato de nós termos uma vida íntegra, uma vida guiada pelo Espírito. E ao fazermos isso, nós vamos estar protegidos contra o inimigo, contra tudo que ele faz para tentar nos destruir. Então o Senhor deixa claro para a gente qual a nossa força, aonde está a nossa força, a nossa proteção sobre todas as coisas ruins existentes na terra, E é um desafio porque nós precisamos nos manter longe dos apetites e das paixões mundanas. E nós precisamos estar com os nossos pensamentos naquilo que agrada ao Senhor. E para isso precisamos estudar as Escrituras, orar, jejuar, ter atitudes que agradam ao Pai Celestial. Eu vejo isso como algo que você precisa praticar todos os dias na sua vida. A princípio a gente começa fazendo porque é aquilo que precisa ser feito. E você faz mesmo que por obrigação, porque a verdade foi revelada a você e você precisa fazer. Mas depois de um tempo isso começa a se tornar quem você é, parte de você. Porque você vai sendo moldado pelo Espírito, guiado pelo Senhor e abençoado, com esse escudo da fé e o estudo das Escrituras, que são as nossas armas mais poderosas de proteção. Então, que possamos seguir esse conselho do Senhor, de nos moldarmos, de estarmos protegidos. E ao lado do Pai Celestial e do nosso Salvador Jesus Cristo é o que nós temos de mais seguro para as nossas vidas. Então, as revelações continuam, a igreja foi organizada, havia poucos meses, e estavam diante de um dos primeiros grandes problemas, que era justamente sobre a revelação. Quem tem direito a receber revelação para a igreja? E isso aconteceu por conta de uma situação que envolvia Hiram Page, quando ele chegou diante da igreja, diante dos santos, e disse estar recebendo revelações para a igreja
de uma pedra. E isso confundiu muito os santos naquela ocasião, porque as pessoas estavam sedentas por revelação, por saber o próximo passo, por saber muitas coisas. E Hiram Page foi muito convincente e ele confundiu muitos dos santos naquela ocasião. E foi um momento muito desafiador para o profeta Joseph Smith, porque ele não sabia o que fazer, ele não sabia como agir. E Hiram Page, ele havia sido uma das 8 testemunhas das placas, né? Ele tinha alguma credibilidade. Então aquele foi um momento desafiador na vida do profeta da igreja. E ele então buscou o Senhor em fervorosa e profunda oração para saber o que fazer, como agir naquela ocasião. Então, eu quero ler para vocês uma declaração oficial da igreja que diz o seguinte. Essa declaração ela foi dita pela primeira presidência e proclamada em 1913. E ela diz o seguinte, ela dá esclarecimentos adicional a esse princípio da revelação. Desde os dias de Hiram Page, espíritos enganadores têm se manifestado periodicamente a membros da igreja. Às vezes, eles procuram homens e mulheres que, por causa de transgressões, se tornavam presas fáceis do inimigo. Outras vezes, pessoas que se orgulhavam de sua estrita observância às leis e ordenanças e cerimônias da igreja. São desencaminhadas por falsos espíritos que exercem uma influência tão imitativa da procedente de uma fonte divina que até mesmo os que se julgam os próprios escolhidos encontram dificuldade em perceber e o diferenciar a diferença. O próprio Satanás chegou a tornar-se aparentemente em um anjo de luz. Então, a primeira presidência se manifestando aqui e nessa manifestação, nessa declaração oficial acerca da revelação, ficou claro aí alguns pontos que acabam fazendo com que os santos eles confundam, né, e sejam facilmente enganados pelo inimigo. Uma delas é a transgressão. A transgressão ela nos afasta da presença do Senhor, da luz do Evangelho. E muitas das vezes, quando o nosso coração não se arrepende daquilo que fazemos, nós começamos a achar justificativas para aquilo que fazemos, como se não fosse tão grave ou que não precisava tudo daquilo. E a gente começa a achar erros, começa a apontar situações, a criar situações, e aí nós nos tornamos presas fáceis e somos enganados pelo inimigo. E outra ocasião é a nossa soberba, né? Nós somos tão dono de nós mesmos, temos tanto conhecimento, sabemos, compreendemos, interpretamos, que isso acaba fazendo com que os nossos olhos sejam cegados e o Espírito não consiga mais testificar ou nos orientar acerca das verdades, e acabamos sendo confundidos, né, e sendo levados aí por nossa própria soberba a sermos enganados. E infelizmente esse é o tipo de coisa que acontece até hoje em dia. Surgem falsos profetas, surgem pessoas que se dizem receber revelação, que se dizem que receberam essas revelações do céu. Nós precisamos nos acautelar destas coisas, nós precisamos, por isso a importância de sempre estarmos apegados às Escrituras e à oração pessoal e termos fé em Deus, em conhecermos as coisas de Deus, porque na seção 28 de Doutrina e Convênios o Senhor nos ensina
que todas as coisas de Deus são feitas em ordem e que existe uma ordem a ser seguida desde quando o Salvador instituiu a igreja, quando ele esteve na terra. E muito antes, né, na verdade, desde o início. Então, todas as vezes o Senhor, ele escolheu homens justos para receber suas revelações e transmiti-las a seu povo. E essa mesma ordem, ela continua até hoje. Então, logo no início, aí nos versículos 2 e 3, o Senhor, ele fala, mais precisamente no versículo 2, mas eis que em verdade eu te digo, ninguém será designado para receber mandamentos e revelações nesta igreja, a não ser meu servo Joseph Smith, porque eles as recebe como Moisés. Então, nessa ocasião, o servo autorizado de Deus para receber revelação era Joseph Smith. E o Senhor deixou isso muito claro. E a nenhum outro era dado esta obrigação, a não ser a Joseph Smith. E a mesma coisa é hoje. Nós temos um profeta, um homem escolhido por Deus, autorizado a receber revelação para a igreja e para a humanidade. E este homem é Russell M. Nelson. E a nenhum outro é dado esta obrigação, a não ser aquele que será chamado depois dele. Mas isso ainda não aconteceu. Então, que possamos nos acautelar dos falsos profetas. Mas a melhor forma de nós fazermos isso é estarmos firmes na barra de ferro. E o que nos fará permanecer firme é o conhecimento, é a fé em nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nesta mesma ocasião, o Senhor disse a Oliver Cowdery que ele não deveria escrever como mandamentos, mas como sabedoria. Lá no versículo 5, ele fala, né? Não deverás, porém, escrever por meio de mandamentos, mas segundo a sabedoria. Então, o Senhor estava ensinando naquela ocasião a Oliver Cowdery que, embora ele pudesse aconselhar e advertir a igreja, ele não tinha permissão para estabelecer revelação e doutrina para a igreja, e que esta função cabia exclusivamente a Joseph Smith. Então, essa revelação, a seção 28, ela foi dada pouco antes da segunda conferência da igreja, porque foi quando esta situação de Hiram Page aconteceu. E Joseph Smith buscou ao Senhor em orientação, e o Senhor conferiu esta revelação, né, que foi lida, que foi passada aos santos na conferência. E naquela ocasião, os santos puderam se arrepender e reconhecer de que Joseph Smith era o único que poderia receber revelação para a igreja. Então, uma outra coisa que nós aprendemos que serve para nós hoje em dia, que ele fala lá no versículo 12, pois eis que estas coisas não lhe foram designadas, e a ninguém desta igreja será designada qualquer coisa contrária aos convênios da igreja. Então são coisas que nos ajudam a identificar as apostasias que nos são apresentadas. Vamos transmitir esse ensinamento para os nossos dias hoje. Muitas coisas são faladas, inclusive coisas contra a Igreja de Jesus Cristo. Mas se nós entendermos como o Pai Celestial e o nosso Salvador Jesus Cristo agem, como que essa ordem ela é estabelecida e executada, nós não seremos enganados por esses falsos profetas, por pessoas que falam dizendo que que é a vontade do Senhor, mas que na verdade estão sendo instrumentos de Satanás, né, para enganar-se e enganar as outras pessoas. E todas as coisas na igreja, elas são feitas de comum acordo, elas são
dadas ao profeta e apoiada pelos apóstolos, pelos líderes da igreja. O Senhor, Ele estabeleceu essa ordem. Então, estudem a sessão 28, estudem as Escrituras, conheçam como são as coisas de Deus, como funciona, como Deus estabeleceu a sua igreja desde o início da humanidade, dando linha sobre linha, preceito sobre preceito, ensinando todas as coisas, para que você não seja enganado pelo inimigo. Nós estamos vivendo momentos, eu tenho acompanhado algumas coisas que eu vejo no Facebook, alguns grupos da igreja, algumas pessoas atacando as nossas doutrinas, atacando o nosso profeta vivo, tentando desmerecer suas revelações, todas as coisas maravilhosas que eles vêm guiando seu povo a fazer desde a época da restauração com Joseph Smith até hoje com o profeta Russell M. Nelson. E eu vejo muitos santos do jeito que eles acreditam ser correto, tentando defender suas crenças, suas verdades, falando, prestando seu testemunho, alguns deles muito ferozes, até assim como leões defendendo sua presa. Eu vejo, observando estas coisas, e eu gostaria de dizer nesse momento a esses santos, a todos nós, que possamos acalmar o nosso coração. O reino de Deus vem sofrendo oposição e perseguição desde a criação da humanidade. E não poderia ser diferente, porque é o reino de Deus. As pessoas, elas querem se opor, o inimigo não quer que o reino avance, que a obra prossiga. Mas a verdade é que o maior testemunho que podemos prestar desta obra, a maior defesa que podemos fazer das nossas crenças, da nossa verdade, é viver o Evangelho de Jesus Cristo todos os dias, é proclamar essa verdade para todas as pessoas com amor. Como, por exemplo, nessa ocasião, na sessão 28, foi feito por Oliver Cowdery, né? Porque ele foi designado para fazer uma missão aos lamanitas, e essa missão foi muito significativa, porque um dos propósitos do livro de Mórmon é que os lamanitas tivessem conhecimento de seus antepassados, né? Das promessas do Senhor para seus antepassados. E ao fazer isso, estava se cumprindo ali uma das promessas do Senhor fez a muitos profetas do livro de Mórmon. Inclusive a Nefe, quando ele disse que todos os seus descendentes, todos os descendentes de seu pai Leí conheceriam a verdade. Então, Oliver Cowdery foi chamado pelo Senhor para iniciar essa missão entre os lamanitas. E foi muito significativo essa missão, porque ele conseguiu, naquela ocasião, levar o livro de Mórmon para muitos dos índios americanos que que a igreja acredita, e nós sabemos que é realmente que os índios americanos são os descendentes dos lamanitas, né? E foi muito significativo naquela ocasião, porque ele conseguiu levar isso a muitos dos índios americanos. E nessa pregação aos lamanitas, eles conseguiram também pregar a muitas outras pessoas, entre elas Sidney Rigdon, que se tornou mais tarde conselheiro do profeta Joseph Smith. Então, eles sofreram muito, foram momentos muito difíceis, enfrentaram nevascas, e onde não conseguiam acender uma fogueira ou comer algo
e eles passaram por muitas perseguições, foram expulsos, né? As pessoas não estavam felizes com o crescimento, mas apesar disso, eles estabeleceram ramos fortes da igreja em muitos lugares, né? Então, isso nos prova que por mais desafiador que possa ser a missão, esta é uma dispensação de coligação, aonde todos os poderes, toda a autoridade, todas as chaves de Deus foi estabelecida na sua igreja e aonde nós temos como dever principal levar o evangelho para o maior número possível de pessoas e aonde ficou claro também que a igreja de Deus é uma igreja de ordem, aonde todas as coisas acontecem porque Ele estabeleceu, porque Ele designou, né? Porque Ele permitiu. Então, aqueles que se sentem perseguidos, que têm sua fé perseguidas, acalmem seus corações. A verdade, ela sempre será a verdade, mesmo que as pessoas se oponham, mesmo que as pessoas persigam, mesmo que as pessoas tentem destruir. A verdade de Deus será sempre a verdade de Deus e ninguém pode mudar isso, nem mesmo os falsos profetas e os seus perseguidores com toda a sua eloquência. Eles não são capazes e nunca serão capazes de destruir. Que a nossa vivência do Evangelho seja a nossa maior arma em defesa daquilo que nós acreditamos. E vamos proclamar o Evangelho a todas as pessoas. É o que o Senhor espera que nós façamos. Então, é sempre muito significativo o estudo das Escrituras. Eu gosto muito, eu fico muito feliz em poder aumentar um pouco mais do meu conhecimento, da minha fé, a ponto de poder dizer a vocês com toda a certeza do meu coração que eu sei que a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias é o reino de Deus estabelecido na terra, que eu sei que o livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo que contém a plenitude dos seus ensinamentos. E assim como a Bíblia nos fornece relatos, histórias e muito importantes para o nosso desenvolvimento, que juntos eles contêm toda a verdade capaz de nos levar à salvação, se formos fiéis aos mandamentos de Deus. Eu tenho tanta convicção destas coisas que eu falo para as pessoas o quanto eu sou feliz por apesar das adversidades muitas das vezes serem muito grandes. Eu sei que Deus está comigo, me dando uma força jamais conhecida entre os homens para superar, para conquistar e para permanecer fiel. Então, descubra qual é o seu papel no Evangelho de Jesus Cristo e faça o que Ele espera que você faça. Se vista com toda a couraça da retidão. Se fortaleça e permaneça firme, porque este é o caminho que nos levará de volta à presença de Deus. Como eu sou feliz por essas verdades e por poder compartilhá-las com você. Então, você que acompanha os meus vídeos todas as semanas, que gosta, deixa seus comentários aqui, curte e principalmente compartilha com seus amigos para que eles também possam desfrutar dos mesmos sentimentos que você desfruta ao escutar, ao ver os meus vídeos. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal. A sua participação desta forma é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo.